Hoje eu toco por aqui novamente, salve a força de todos vocês. Bora falar dos povos de Umbanda? A Umbanda é linda e tem muitas entidades de luz que vêm para ajudar a humanidade encarnada. Então, vamos entender um pouco. Para começar, vamos falar da tríade de uma casa de Umbanda. Essa tríade é formada pelos pretos velhos, caboclos e crianças. Os outros são guias auxiliares como Exu, pombagiras, malandros, marinheiros, boiadeiros, baianos, cangaceiros, orientais, ciganos, mentores de cura e outros que são de grande relevância para as giras de alguns terreiros. Todo terreiro de Umbanda trabalha com essa tríade. Se não trabalhar, cuidado. No vasto universo da Umbanda, a palavra falange designa um coletivo de espíritos que atuam em harmonia, dedicando-se aos trabalhos espirituais e às necessidades dos terreiros. Essas falanges são compostas por entidades com características e habilidades particulares, e cada uma delas é guiada por um mentor espiritual. Cada falange nasce sob a liderança de um mentor singular, como o respeitado caboclo Pena Branca. Ele irradia características únicas e uma força de realização específica, enraizada em seu mistério particular. Espíritos que ressoam com essa mesma vibração são atraídos, absorvem os ensinamentos desse mistério e, por sua vez, manifestam-se como novos caboclos Pena Branca, perpetuando essa linha espiritual. Assim se forma a falange Pena Branca. É comum, em uma gira de Umbanda, a manifestação de diferentes caboclos Pena Branca. Contudo, é fundamental recordar que, embora trabalhem sob a égide do mistério Pena Branca, cada um desses espíritos é um ser único, com sua própria história e individualidade, todos unidos pelo propósito maior da falange. Por força de expressão, também chamadas de beijada, ibejes, erês, cosminhos, ou, o que é o mais correto, simplesmente crianças. Muito temos a aprender com as crianças na Umbanda. Se todos tivessem olhos de crianças, não haveriam mais guerras. Se nos permitirmos ser mais crianças em nosso dia a dia, seríamos muito mais alegres. A pureza das crianças é cor em nossas vidas. O reino dos céus pertence às crianças, aos puros de coração. Quando as crianças estão em terra, tudo vira arco-íris. Muitos não conseguem ver a importância dos trabalhos das crianças. Não percebem o quanto elas realizam apenas brincando e comendo doces. Muitas crianças que incorporam na Umbanda são espíritos encantados que nunca encarnaram, não passaram pela experiência física na Terra. É importante compreender que esses espíritos habitam uma dimensão diferente da nossa, com características próprias e uma vibração distinta, o que influencia a forma como se manifestam e atuam nos trabalhos espirituais. No vasto universo da Umbanda, cada linha de trabalho e cada falange de espíritos são amorosamente sustentadas e vibradas por orienciais específicos. Eles são as forças divinas que regem os elementos da natureza e os aspectos da vida, oferecendo amparo, direção e a energia primordial para a atuação das entidades. Quando falamos da linha das crianças, os queridos erês, que trazem tanta alegria, pureza e renovação aos terreiros, encontramos a bela e poderosa sustentação de Oxum e Oxumaré. Assim, Oxum e Oxumaré, com suas vibrações de amor incondicional, renovação constante e a beleza do novo, sustentam a linha dos erês, permitindo que esses espíritos de luz atuem com sua pureza, alegria e poder transformador, sempre em prol da evolução e da felicidade de todos. Vamos mergulhar na energia pura e cristalina da linha de Ibejida. A saudação a essa força vibrante é Salve Ibejida, Oyu Oni, Ipeji. Para se conectar com eles, as velas são sempre em tons suaves, azul claro, rosa ou as bicolores, que unem essas duas tonalidades. Seu arquétipo é o das crianças. Elas representam a pureza, a alegria e a esperança. A principal atuação dessa linha maravilhosa é promover a cura emocional e o acolhimento da nossa criança interior, muitas vezes esquecida, trazendo leveza e alegria para o nosso dia a dia. E como agradar essa linha? Com tudo o que uma criança gosta. Suas oferendas são doces e cheias de afeto. Água, refrigerante, açúcar, balas, bolos, cocada, doce de leite, jujuba,
brigadeiro, peido Malek, doce de abóbora, pirulitos e, claro, muitas flores coloridas, para banhos e defumações. Buscamos ervas que trazem essa mesma suavidade calma, erva doce, alfazema, manjericão e pétalas de rosas. Seus elementos de trabalho são aqueles que remetem diretamente à infância: brinquedos, bonés, chupetas, chuquinas gojus e laços. E, por fim, a guia que os representa é feita de contas azul claro e rosa claro, simbolizando a união e a pureza dessa energia. Salve a força de Bejida, Oniai Beji. Caboclo é um grau manifestador de um mistério na Umbanda. O caboclo é uma entidade espiritual que representa a força e a sabedoria dos povos indígenas brasileiros. Essas entidades são espíritos evoluídos que atuam como guias e protetores, trazendo consigo a energia da natureza, a conexão com as forças elementares e a simplicidade dos ensinamentos ancestrais, dentro dos rituais e das giras de Umbanda. Os caboclos manifestam-se através dos médiuns para trabalhar em benefício daqueles que buscam ajuda espiritual, trazendo mensagens de esperança, curando energias desequilibradas e removendo influências negativas. Eles são considerados grandes guerreiros espirituais e estão associados a orixás, como Oxóssi e Obá, que rege as matas e o conhecimento ancestral. Os caboclos são espíritos de força, sabedoria e luz. Representam a simplicidade e a pureza da natureza. Trazendo consigo o conhecimento das matas e o poder da cura, manifestam-se como homens e mulheres indígenas, símbolos de coragem, humildade e conexão com o divino. Suas velas são verdes, como as folhas que curam e sustentam a vida. Suas oferendas são simples e puras: frutas, flores, água, o vinho da terra e o fumo sagrado, que elevam as preces aos céus. Em seus banhos e defumações, o aroma das ervas, samambaia, arruda, saipa caboclo, e, abrindo os caminhos e trazendo proteção com seus maracás e cachimbos, os caboclos trabalham para harmonizar o coração, fortalecer a mente e despertar a fé, que suas bênçãos nos guiem, e que a força da mata esteja sempre conosco. O que caboclo? Pai Antônio foi o primeiro preto velho a se manifestar na religião de Umbanda, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, na tenda Nossa Senhora da Piedade. Dessa forma, ele inaugurou essa linha dentro da Umbanda, trazendo consigo a introdução do uso do cachimbo, das guias e do culto aos orixás, estabelecendo importantes tradições e fundamentos que fazem parte da prática religiosa até hoje. Os pretos velhos são entidades espirituais fundamentais na Umbanda. Eles representam uma linha de trabalho e uma falange de espíritos que se apresentam como anciãos negros, muitas vezes escravos, com profundo conhecimento dos orixá. Eles simbolizam a humildade, a sabedoria e a resiliência, trazendo uma mensagem de fé e caridade. Embora sejam frequentemente identificados como velhos ou anciões, essa denominação tem um significado especial dentro do contexto da Umbanda, remetendo ao respeito e à honra dos ancestrais afro-brasileiros. Fora desse contexto, o termo pode parecer desrespeitoso, mas na religião é usado para exaltar a força e a dignidade daqueles que, mesmo na adversidade, encontraram liberdade espiritual e evolução. Muitos espíritos que se apresentam como pretos velhos não foram escravos, mas adotam essa forma em homenagem aos ancestrais que passaram pela escravidão, reconhecendo como mestres no plano espiritual. Na Umbanda, todos os pretos velhos trabalham para o bem e a caridade, promovendo a ligação com o divino e o amor ao próximo. A Umbanda, como religião, visa a prática do bem, e os pretos velhos são ícones que resumem sua filosofia de humildade, resignação e sabedoria, sempre prontos para ajudar sem distinção. Adorei as almas
Na linha dos pretos velhos, encontramos a sabedoria que vem do tempo, da terra e da fé. Espíritos serenos e pacientes que caminham com humildade, guiando os filhos com palavras brandas e conselhos cheios de luz. Essa linha sagrada é sustentada por Pai Obaluaê e Mãe Nanã Buruquê, forças divinas que curam e transmutam com a sabedoria ancestral das águas profundas e do pó sagrado da terra. Os pretos velhos nos ensinam o valor da escuta, da simplicidade e da resignação. Com seu café quente e seu cachimbo aceso, eles limpam as dores do coração e acalmam a alma cansada. Suas ervas trazem equilíbrio e proteção. Alecrim, arruda, gaine, alfazema e a flor branca da paz trabalham com o poder da palavra e com o toque das mãos, conduzindo cada espírito à transformação pela fé e pela humildade. Que a sabedoria dos pretos velhos nos envolva, nos purifique e nos ensine a caminhar com paciência e amor. Adorei as almas. Saravá, os pretos velhos. Entende-se por linha auxiliar todos os espíritos que não estão agrupados na tríplice da direita. Elas podem incluir os povos baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, malandro e do Oriente. E sua atuação é fundamental em momentos pontuais, dos rituais e trabalhos espirituais, ampliando o campo de atuação do terreiro. Os baianos na Umbanda são aquele povo que consegue vencer o mal constantemente. São os espíritos que conseguiram evoluir por meio do sofrimento do preconceito e que, por isso, têm a capacidade de ajudar no que se refere ao desenvolvimento da sua gira. Os baianos na Umbanda passam uma mensagem positiva para que possamos lidar com as adversidades cotidianas através da tranquilidade, da alegria e da magia. São alegres, gostam de dançar e cantar. São especialistas nas limpezas, organizam as energias, dispersam energias de baixa vibração. Com alegria, salve a Bahia. É da Bahia, meu povo. Esta linha de trabalho, saudada com a vela amarela, representa o arquétipo dos trabalhadores das lavouras, dos nordestinos curandeiros, médiuns e sacerdotes. Sua principal atuação é promover direcionamentos espirituais e realizar a quebra de demandas. Suas oferendas são diversas, incluindo água, betida do coco, cachaça, cigarro de palha, azeite de dendê, carne seca, coco seco ou verde, farofa, pimenta, rapadura e flores amarelas. Para banhos e defumações, utiliza-se uma variedade de ervas poderosas, como alecrim, algodoeiro, angélica, aroeira, arruda, cipocruz, espada de São Jorge, eucalipto, folha de louro, girassol, levante, pau-tenente, rosa branca e sálvia. Como elementos de trabalho, podem trazer o coquinho de dendê, ervas, chapéu e fitas de cetim. A guia espiritual é característica, feita com contas amarelas e pretas, e pode conter também o coquinho de dendê ou gerivá. Oxalá e Yansan é quem sustentam essa linha de trabalho. Salve a Bahia! É da Bahia, meu povo! Os marinheiros são personagens bem conhecidos na Umbanda, sempre alegres, cantam e bebem, se movimentando de lá para cá, dando a impressão de ébrios, mas na verdade estão apenas mareados. Carregam consigo um sentimento profundo de amizade e fraternidade. Salve o povo do mar! Salve, Amaro! A linha dos marinheiros na Umbanda é regida predominantemente pelos Orixá, Iemanjá, Eomolu. Seu arquétipo e aparência remetem aos pescadores, caiçaras, jangadeiros e ribeirinhos. Existem diversas falanges conhecidas como Martim Pescador, João da Praia, Capitão Sete Ondas, Maria do Mar e Dona Sereia. A principal atuação dessa linha é promover a limpeza espiritual e o encaminhamento dos espíritos. Seus elementos de trabalho incluem cordas, boné, chapéu, pedra ônix e fumo, e sua guia é caracteristicamente feita de contas azuis e conchas para rituais. As velas utilizadas podem ser a branca, a azul clara ou a bicolor azul e branca. As oferendas costumam incluir cachaça, rum, coco verde,
fruta do conde, pera, cigarro de palha, charuto, sal grosso, cravos brancos e conchas, para banhos e defumação. Diversas ervas são associadas a esta linha, como alecrim, alfazema, anis estrelado, calêndula, cidreira, cipoprata, erva de bicho, eucalipto, guiné, macela, sálvia, samambaia, sete sangrias e velame. Também conhecidos por caboclo boiadeiro ou o caboclo do curo. Essa linha surgiu em meados dos anos 20 para defender as pessoas humildes de maus tratos dos coronéis e pessoas que tinham poderes materiais. Esses muitas vezes tomavam as mulheres, bens e a dignidade das pessoas. Eles achavam que eram acima da lei dos homens e não respeitavam as leis divinas. São espírito que em sua maioria em algum momento reencarnaram como tocadores de boiada ou vaqueiros peões. A linha dos boiadeiros na Umbanda é predominantemente regida pelos orixá Logunã e Ogum, mas muitos trabalhadores espirituais estão na força de Xangô. Seu arquétipo e aparência são associados ao peão e ao sertanejo. Algumas de suas falanges conhecidas incluem Zé do Laço, Zé Mineiro, João Boiadeiro e Laço Forte. A principal atuação dessa linha é promover a quebra de demandas, realizar transportes espirituais, promover descarregos e oferecer orientação de vida. Os elementos de trabalho mais comuns são o chapéu, chicote, corda, colete de couro e o laço. Suas guias são geralmente feitas de contas laranjas e pretas, ou marrons, ou podem utilizar olho de boi e olho de cabra para rituais. As velas utilizadas são nas cores vermelha, laranja e marrom. As oferendas tradicionais para os boiadeiros incluem cachaça, cerveja branca, carne de sol, farofa, frutas cítricas, mel, pimenta, flores vermelhas, charuto e cigarro de palha, para banhos e defumação. Diversas ervas são associadas a esta linha, como angico, alecrim, aroeira, catuaba, cipó cabeçudo, eucalipto, manjericão roxo, mutamba e trapoeraba. Os ciganos vêm na Umbanda, na linha do Oriente. São grupos de pessoas nômades, divididos por 3 grupos e 9 clãs. Eles são originários da Índia. Migram pelos países da Ásia até chegarem na Rússia, onde ganham uma força enorme e depois se espalham pela Europa. São conhecidos também como Homi. São filhos da lua, das estrelas, dos ventos, da natureza. Eles representam a liberdade, a alegria, o mistério do tempo. Eles carregam a alegria, o amor e prosperidade com eles. Nos ensinam a manter a vida alegre, trazem as cores para nossas vidas. Opcha. Esta é a linha dos ciganos na Umbanda. Eles são regidos predominantemente pelos orixás Xangô e Gunitá. Seu arquétipo é o de nômades e feiticeiros, e sua principal atuação é focada no aconselhamento e na proteção. Algumas das falanges conhecidas desta linha incluem o cigano Pablo, cigano Miguel, Juan, a cigana da estrada, cigana Esmeralda, Sara e Rosa dos Ventos. Seus elementos de trabalho são muito característicos, incluindo cigarrilha, moedas, cartas, lenços e cristais. A guia do povo cigano é tipicamente feita de contas laranjas e vermelhas, podendo também incluir moedas e cristais para os rituais. As velas usadas são a laranja e a aroxa, mas em alguns casos a verde. As oferendas são festivas, podendo incluir rum, vinho tinto, licores, arroz, frutas vermelhas, doces finos, castanhas, nozes, rosas vermelhas e flores laranjas. Para banhos e defumação, são usadas diversas ervas como folhas de louro, cravo da Índia, sementes de girassol, canela, noz moscada, alfazema, rosa vermelha, cravo vermelho, menta, arruda, anis estrelado, eucalipto, cânfora e manjericão. Quando lhe chamam de malandro, logo pensamos de uma forma pejorativa, ou seja, naquele que engana, rouba, etc. A grande maioria direciona para o cenário ruim. Mas quando falamos da linha de malandros dentro da Umbanda, não entendemos direito o que acontece, mas sentimos conforto, satisfação e segurança. Salve a malandragem! Esta é a linha dos malandros na Umbanda. Uma característica única desta linha é que sua regência predominante abrange Oxalá e Ogum. Arquétipo associado a eles
é o dos boêmios. Algumas das falanges mais conhecidas incluem seu Zé Pelintra, Maria Navalha, Zé do Morro e Zé Pretinho. A principal atuação dos malandros é trabalhar para ressignificar os excessos e vícios. Auxiliando na busca pelo equilíbrio, seus elementos de trabalho característicos são as cartas de baralho, a cartola, o dado e o charuto. A guia desta linha é tradicionalmente feita de contas vermelhas e brancas. Nos rituais, as velas utilizadas são a branca, a vermelha e a bicolor vermelha e branca. As oferendas costumam incluir cerveja branca, cachaça, conhaque, charuto, frutas vermelhas, comidas nordestinas e cravo vermelho. Para banhos e defumação, são utilizadas diversas ervas, como alfizima, alecrim do norte, arnica, arruda, folha de cana, catuaba, cipocruz, cravo vermelho, eucalipto, jurema, levante, rosa branca e samambaia. Conforme vimos, turma, existem diversas linhas auxiliares para ajudar o terreiro e os consulentes que precisam desta força. Mas é importante saber que conforme as décadas vão passando, outras linhas vão surgindo. O importante é aproveitar cada momento e cada ensinamento que essas forças nos trazem. Me despeço por aqui. Axe.